Santos, muita gente gripada, hein? Mas muita gente afastada, em casa, passou o feriado aí gripada e entrou a semana gripada. Eu mesmo acabei não escapando disso, que virou até uma pneumonia que eu estou tratando aqui. Estou trabalhando normalmente, mas pneumonia ainda tá por aqui, antibiótico atacando. E se fala muito numa preocupação no Brasil esse ano de uma síndrome que é uma síndrome respiratória aguda, grave, e nós vamos falar sobre esse assunto com o Dr. Renato Kifuri, que é médico infectologista e presidente do Departamento de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Renato, o que é essa síndrome? Ela é diferente da gripe? Ela é diferente do H1N1? O que é essa síndrome que está preocupando todo mundo e lotando os hospitais? Olá, Vitor, Marco, prazer falar com vocês. Prazer nosso, bom dia. Qualquer doença, para ficar bem claro, para deixar o nosso ouvinte bem inteiro, qualquer doença respiratória que acabe levando à hospitalização, independente do agente causador, nós chamamos de síndrome respiratória aguda grave. Ponto. Então, síndrome respiratória aguda grave é uma definição de doença respiratória que levou o indivíduo a ser hospitalizado. Pode ser gripe, pode ser Covid, pode ser bronquiolite, pode ser pneumonia, qualquer doença respiratória. E nesta época do ano a gente tem uma concentração muito grande de casos, por questões climáticas, por questões que o vírus não gostam muito de umidade. Então começa a parar a estação das chuvas, começa a esfriar um pouco, é a época que os vírus respiratórios mais gostam de se reproduzir, de se multiplicar. E aí, obviamente, as pessoas começam a ficar mais dentro de casa, o ambiente já está mais frio um pouco, a convivência próxima e essa circulação aumentada do vírus é que faz com que todos os anos nós tenhamos um aumento de doenças respiratórias e parte delas serão hospitalizadas na forma de síndrome respiratória aguda grave. A síndrome respiratória, ou SRAG, que a gente chama de abreviatura, não é nenhuma doença específica, é a caracterização dessas síndromes gripais todas que levam a um indivíduo a ser hospitalizado. Quais são as mais comuns nos hospitais? E essa época do ano já tem um aumento todos os anos, tradicionalmente. Esse ano está pior. Sem dúvida, a gente tem temporadas mais tímidas, onde os vírus chegam com uma virulência menor, com uma agressividade menor, e temos temporadas mais importantes, onde a gravidade desses vírus acaba sendo maior. Então temos temporadas, às vezes, onde predomina o vírus da gripe, o vírus da influenza. Temos temporadas, às vezes, que vem com o Covid-19. Na época da Covid, os outros vírus praticamente desapareceram. O único ali protagonista era o SARS-CoV-2, causador da Covid-19. As crianças são mais acometidas, dependendo da idade, né? As crianças são mais acometidas por um vírus chamado sincicial, que dá bronquiolite. Então, há variações regionais num país como o nosso, de predominância de vírus, a variação por idade, os vírus que acometem mais crianças, acometem mais idosos, mas neste momento, atualmente, na boa parte do Brasil, especialmente aqui no Sudeste, o grande predomínio está do influenza, o vírus da gripe. E aí fica a chamada, lógico, já automática da vacinação, né? A vacinação é ferramenta primordial na prevenção desses quadros de influenza, de gripe, que leva muita gente a serviço de emergência, complicação como pneumonias, hospitalização e mortes. Nós temos aí mais de 1.500 mortes todo ano por vírus da gripe. E para todas essas síndromes, né, para todas essas doenças respiratórias, uma vacina só serve? A vacina da gripe evita que as pessoas tenham um quadro mais grave, pelo menos, dessas doenças? Evita quadros graves de gripe. Isso é importantíssimo você ter tocado no assunto, porque quem toma a vacina da gripe não está livre da Covid, não está livre da pneumonia, não está livre do vírus respiratório sincicial, do rinovírus. Então, nós temos vacinas específicas para cada um desses agentes. Então, como hoje a temporada é mais de gripe, a gente concentra os esforços na vacinação e na conscientização da população sobre a vacina da gripe. Agora é o momento de se vacinar contra a gripe. Mas não podemos deixar de lembrar que quando você tem uma Covid, você pode hospitalizar. Quando você tem uma bronquiolite, você pode hospitalizar. Uma pneumonia também. Para muitos desses agentes, nós dispomos sim de vacinas. Para outros, infelizmente, não. Mas para aqueles que a gente dispõe de vacina, é fundamental a gente cumprir o calendário vacinal. Então, uma criança não pode ficar desprotegida em nenhum momento, ainda mais no inverno, na entrada do inverno, de pneumonia, de bronquiolite, de gripe, de Covid, o idoso, a mesma coisa. Esses grupos que a gente normalmente elenca como os mais vulneráveis,
idosos, grávidas, crianças, quem tem uma doença crônica, é onde concentra a maior parte dos casos graves. 75% das internações e mortes por gripe ou por essas síndromes gripais acontecem em indivíduos pertencentes a esses grupos de risco. Então, ficar de olho aí, quem tem mais de 60 anos, quem já tem um diabetes, uma doença crônica, uma criança, uma gestante, esses ainda mais, né? Todos nós deveríamos estar protegidos, mas esses grupos mais vulneráveis são aqueles focos principais da nossa atenção. O governo federal anunciou, doutor, um investimento alto para a vacinação, a imunização, que historicamente o programa de imunização aqui, as vacinas que são dadas de graça à população, é uma referência, né? Esse programa é visto por outros países como referência, mas, principalmente ali durante a pandemia, caiu um pouquinho e hoje a gente vê notícia atrás de notícia do público-alvo não atingindo a porcentagem ideal, né? As pessoas não vão se vacinar. Esse é o principal problema hoje ou também falta atitude do poder público na compra de novos imunizantes? Você tem toda a razão. A gente foi exemplo de imunização. O Brasil é o país do futebol, do carnaval e sempre foi da vacina também, né? Aqui nós tínhamos incomparavelmente uma das melhores coberturas vacinais, ou seja, a porcentagem da população vacinada. E olha que é um desafio você conseguir, o Brasil foi um exemplo de vacinação, não só pela cobertura, mas principalmente por disponibilizar tantas vacinas num país tão continental como o nosso, né, com dimensões, com mais de 200 milhões de habitantes, de forma gratuita e com todas as dificuldades logísticas que a gente tem, distribuir vacina em população ribeirinha, operação gota, no meio da selva, enfim, todas as dificuldades que a gente tem num país como o nosso, de acesso especialmente. Cadeia de frio, transporte de vacinas, registro de idosos, tudo isso, um programa de imunização não é feito só de ter vacinas, né? Essas vacinas precisam chegar com qualidade. E a Covid-19, a pandemia, acabou abalando, principalmente por questões políticas, politização, a vacina é de um país, de outro, do governador, do presidente, é uma bobagem, porque vacina não tem dono, vacina não tem partido, vacina é para todos. E aí, infelizmente, os grupos anti-vacina prosperaram nessa época e minaram uma das principais armas que nós temos no enfrentamento ou na adesão da vacinação, que é a confiança da população. Então, nós temos hoje enfrentando um grande desafio que a gente vem recuperando essas coberturas. Faltam campanhas sempre, nós precisamos capacitação de profissionais da saúde, precisamos horários alternativos de postos de saúde para disponibilizar, levar a vacina em escolas, levar a vacina no trabalho, levar a vacina em instituições onde estão idosos. Nós temos que modificar a maneira como vacinávamos no passado, que era esperar a população na sala de vacina. Hoje é muito mais importante a gente levar a vacina onde a população está. Então, sempre existirão desafios. Eu acho que a gente melhorou muito de 2022 para cá. As coberturas que vinham caindo desde 2015 estabilizaram em 2022, tiveram uma recuperação em 2023, 2024 de novo. Então, nós estamos caminhando para os nossos patamares anteriores à Covid-19, mas ainda há muito que galgar para chegarmos nesse patamar que já estivemos um dia. Nós estamos conversando com o médico infectologista, presidente do Departamento de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria, o Dr. Renato Kifuri. Dr. Renato, 2 hábitos que nós adquirimos durante a pandemia que eu achei que ficariam, né, seriam perenizados, mas infelizmente a gente acabou largando de novo. Um é higienizar as mãos o tempo inteiro, com álcool, lavando as mãos o tempo inteiro. A gente acaba não usando mais o álcool. Não álcool em gel sumiu, né? Álcool gel sumiu, sabe? Então só tem as caixinhas de álcool gel espalhadas por tudo quanto é canto, sem o gel, né? A gente fica que todo mundo põe a mão lá suja, não acha álcool e vai contaminando. Isso me deu uma aflição danada. E a outra é o uso de máscaras, né? Em alguns ambientes, e principalmente, como a gente já via no exterior, principalmente nos países da Ásia, antes mesmo da pandemia, quer dizer, se você está gripado, se você está com alguma síndrome dessa, usa máscara para não contaminar as outras pessoas. Nenhum dos 2 hábitos pegou, né?
Infelizmente não, né? Especialmente esse segundo que você mencionou da cidadania, de você proteger o próximo, né? Nós estimamos, geralmente nessa época do ano, especialmente na final de maio, entrada de junho, que mais ou menos 15 a 20% das crianças e 10 a 15% dos adultos estão gripados todos os dias. Então você entra num vagão de metrô, teoricamente você tem ali de cada 100 pessoas que estão no vagão, tem umas 15 a 20 que estão doentes. É esperado isso, não é estatístico isso, né? Agora procura-se 15 a 20% das pessoas que estão dentro de um vagão ou dentro de um transporte coletivo estão de máscaras. Provavelmente você não vai encontrar essa porcentagem de gente protegida, ou seja, tem muita gente doente. Eu disse o transporte público, mas pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua família, contaminando os demais. Que muitas vezes, para quem está bem, quem é um jovem, adulto, que não tem muitas complicações da sua doença respiratória, vai passar muito bem a doença, mas ele está convivendo às vezes com uma gestante, com uma criança pequena, está convivendo com um idoso, e isso pode significar esse indivíduo ser hospitalizado ou não, ter uma complicação, não vir a falecer ou não. Então, essa consciência que infelizmente nós não adquirimos, ou pelo menos já esquecemos dela, precisa ser sempre lembrada. Não é possível hoje você estar com sintoma, resfriado, tossindo, com febre, e vai trabalhar, como você, com pneumonia, ou com outra pessoa que está no estado geral que permita trabalhar, mas que você saia de casa aí contaminando seus colegas de trabalho, contaminando a parte da população que está dividindo o transporte público com você, sua família. Então é preciso informação constante. Eu acho que falta realmente um investimento maior nesse tipo de comunicação com a população, de sensibilização exatamente para a questão da cidadania e, como você falou, mais oferta de álcool em gel, de orientações. Ontem comemoramos o Dia Mundial da Lavagem das Mãos, que para nós que trabalhamos em hospitais, em serviços de saúde, é algo fundamental, né? A gente lava a mão dentro do hospital centenas de vezes por dia, porque entendemos ali o papel da gente examinar um doente e passar a doença de um para outro, né? Isso é fundamental, não só nos contaminarmos, mas especialmente trabalhar ou reduzir essa cadeia de transmissão e a infecção hospitalar. Então esse infelizmente, são legados que pareciam tão sensíveis, né, há alguns anos atrás, e que a gente esquece, né? Infelizmente nós precisamos ser lembrados cotidianamente. Dr. Renato Kifuri, médico infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, conversou conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Muito obrigado pela participação. Um abraço para o senhor. Eu que agradeço. Uma boa semana. Obrigado, Luca. Obrigado, Marcos. Um grande abraço a todos os ouvintes. Valeu, um abraço.